Bom dia, segunda-feira, dia 29 de abril, está no ar mais uma edição da Notícia de Frente. Aqui ao meu lado o Lúcio e o professor Lorenberg Alves. Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia, presidente. Pois é, também estamos recebendo o presidente da Câmara de Cuiabá, Misael Galvão. Eu vou deixar só o Lúcio dar o bom dia dele. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lorenberg. E bom dia ao presidente da Câmara, Misael Galvão. E, é claro, bom dia a você que nos dá a honra da sua companhia. Bom dia, presidente. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor. É uma satisfação estar aqui nesta segunda-feira para poder conversar um pouco com vocês e levar as informações da sociedade. Então, a gente inicia essa semana com o bate-papo com o vereador e presidente da Câmara de Cuiabá, Misael Galvão, porque a Prefeitura de Cuiabá e a Câmara de Vereadores definiu que irão aguardar o plano de viabilidade do governo do estado para definir sobre a Santa Casa. E este é um dos assuntos que a gente conversa agora com o presidente da Câmara, Misael Galvão. Então vamos iniciar falando da Santa Casa, né, da espera. A Prefeitura então e a Câmara vão esperar esse plano do governo que foi prometido para o fim dessa semana. Nayara, nós reunimos na última quinta-feira com o prefeito e até era o prazo que o prefeito pediu para poder se pronunciar. E a gente estava aguardando já a decisão do prefeito na questão da intervenção. E aí nós sentamos com o prefeito, ele apresentou o plano de ação da intervenção, mas que nós, no entendimento, juntamente com os vereadores que participou da reunião e o deputado Paulo Araújo, que também estava na reunião e é o presidente da Comissão de Saúde, nós resolvemos aguardar essa posição até para não ter confronto, porque na verdade confronto, debate e não solução já está aguardando a dia e nós precisamos de rever e ver a Santa Casa reaberta e também com os servidores com salário atrasado, porque não dá, Lúcio, mas eu fico imaginando esses servidores, professor, que estão lá há 7 meses sem receber. Presidente, o senhor deu uma informação aí, ao citar esse encontro com o prefeito na última quinta-feira, e é uma informação que aguça a curiosidade não só de jornalista, mas de todo mundo que está interessado em ver essa crise aí da Santa Casa ser solucionada. O senhor falou que o prefeito apresentou um plano de ação da intervenção. O que é que consta nesse plano de ação aí? Na verdade, a linha prioritária desse plano de ação é o quê? Eu não pedi para aprofundar, mas conversamos. Tem que buscar, nessa intervenção, ele diz também que tem que buscar o governo, tem que buscar o Tribunal de Contas, a bancada, e até porque, na verdade, tem que começar um novo caminho. Esse plano de ação ele foi elaborado por quem? Pela equipe técnica da... O senhor disse que estava com o prefeito, mas foi elaborado pela Secretaria de Saúde do município? Pela equipe do prefeito. Agora não posso informar para você, até porque não consegui ter essa informação do prefeito, até porque, na realidade, ele iria apresentar para a sociedade, entendeu? O que nós estamos querendo, Lúcio, o que nós estamos cobrando do prefeito é a intervenção, porque não tem outra saída pelos estudos jurídicos. Uma intervenção só poderá ser feita pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. E aí eu não quis avançar tanto na aprofundar, porque na realidade isso cabe ao prefeito a pronunciamento. Agora tem um problema aí a ser solucionado, presidente. O senhor fala, o senhor é um defensor aí da intervenção. O prefeito diz que também está analisando essa questão aí, se vai intervir, se não vai intervir na Santa Casa. Agora, tem um plano de ação que está sendo elaborado pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso, por delegação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E aí, como é que vai ser isso? Existe muito desconfronto de ideia, né? Até porque eu estive numa reunião na vinda do prefeito, do ministro da Saúde, participei de todos os eventos e por isso que nós resolvemos aguardar, dar o crédito ao governo, porque o próprio ministro da Saúde, ele disse bem claro, toda questão para discutir Santa Casa tem que começar pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, tem que discutir com o governo do Estado, em segundo momento, e em terceiro momento entra o governo federal, certo? Então, essa nova ideia, também até porque eu acredito... Porque foi ele quem designou o secretário de Saúde do Estado para elaborar um plano, tanto em relação às dívidas, como a gestão
da Santa Casa daqui para frente, foi o próprio ministro que designou a Secretaria de Saúde do Estado. E o governador Mauro Mendes, no final de semana, falou, olha, nós vamos fazer isso porque era a prefeitura que tinha que ter feito e não fez. E aí, presidente? O que eu acho nessa questão tudo, Lúcio? Na verdade, eu venho acompanhando. Parece que está faltando o entendimento da classe política, não é? Entendimento, até porque... cada um jogando para um lado, não é isso? Falta entendimento, por isso que nós resolvemos dar o crédito ao governo, porque eu tenho feito o meu papel como legislador e a Câmara tem feito, cobrado o Executivo Municipal. Então, isso aí eu posso falar daquilo que eu conheço, daquilo que eu participei das reuniões. E agora é um fato novo que eu conheci pela imprensa. Entendeu? Quando o governo Mauro Mendes falou que colocou uma nota que é providenciar um plano de ação para salvar a Santa Casa. Então é um fato novo que não foi discutido conosco. Nós não fomos chamados para essa mesa de negociação. Mas, por exemplo, tinham várias autoridades nessa reunião aí com o ministro. Autoridade do município, autoridade do Estado. Eu estou falando daquilo que eu participei, Lúcio. Eu participei de todas as reuniões com o ministro, não outras reuniões de portas fechadas que talvez não fosse convidado. Mas as reuniões que eu estava, é muito claro que para que o governo federal pudesse ajudar, teria que ser feito um plano de ação e começaria pela prefeitura. Porque o Estado diz que está entrando aí para apresentar um plano de ação por delegação do ministro, não é isso? Eu não tenho essa informação. Não posso aqui garantir, mas respeito, e até porque o secretário de saúde do Mato Grosso... Ele é do mesmo partido que o senhor, né? É o grande gestor, o grande amigo, o vereador Gilberto. Inclusive, nós emprestamos ele para o governo do Estado para fazer um grande trabalho como secretário, porque ele é vereador de Cuiabá. Então, eu acredito também no trabalho do Gilberto e espero que, que consiga fazer uma união de trabalho, tanto o governo do Estado, e prefeitura e governo federal, e que apresente um plano para salvar a Santa Casa. A Câmara está fazendo o papel dela. Nós estamos cobrando há dias, há meses. Apresentamos CPI, apresentamos comissão para acompanhar. A Câmara foi a primeira entidade, o primeiro órgão público que entrou nesse debate, até porque é o mais próximo dos servidores, é o mais próximo dos médicos, é o mais próximo da sociedade, é lá na Câmara de Cuiabá que realmente é o debate que a população consiga debater nesse sentido da Santa Casa. E a Prefeitura de Cuiabá chegou a divulgar uma nota dizendo o seguinte, que se nessa elaboração do plano de ação do governo do Estado para a Santa Casa, se precisarem de alguma coisa, a Prefeitura está pronta a colaborar. Isso. Essa nota o senhor chegou a ver ou não? E não só isso. Não, na verdade, aí sim, E dizendo também que não foi convidada e nem chamada para ajudar nesse plano de elaboração do governo do Estado. Então, essa situação que a gente às vezes fica meio perdido. Vamos falar claro. Como eu posso falar meio perdido, você imagina os servidores da Santa Casa. Estão há quase 7 meses, ou já há 7 meses, né? Mais de 7 meses. Mais de 7 meses. Então, não dá para, às vezes você fica meio sem entender. Por que não chamou numa mesa de negociação todos os órgãos? Governo do Estado, mesmo que o plano fosse para ser discutido com o governo, não tem problema. O que nós queremos seja a salvação da Santa Casa, que seja pelo governo do Estado, pela prefeitura. Mas como existe um debate da classe política, todos envolvidos nessa missão de salvar a Santa Casa, eu acho que, ao primeiro momento, o governo tinha que chamar a prefeitura, chamar a Câmara Municipal de Cuiabá, chamar a Comissão de Saúde da Câmara, chamar todos as pessoas que estão envolvidas nesse processo para salvar a Santa Casa. Que agora o que acontece? Nós, por exemplo, estávamos cobrando o prefeito, e o prefeito pediu até na última quinta-feira. Nós demos prazo para ele na era. Beleza, nós demos prazo. Aí no meio desse prazo aparece a nota do governo do Estado. Aí embaraçou de novo a situação dos servidores da Santa Casa. Agora nós estamos acreditando que até nesse final de semana o governo consiga chamar todo mundo para um debate, para uma conversa, para um diálogo, para saber como que vai ser conduzido esse plano e qual é esse plano. Porque o governo também não apresentou o plano, vai elaborar um plano. E nisso, mais uma semana de espera.
Mais uma semana sem os servidores receber, mais uma semana sem saber o que nós vamos fazer com a Santa Casa. Mas o ministro, quase 50 dias atrás, tinha pedido esse plano e não fizeram para ele, não é, presidente? Então, Esse por é o fato, isso, né? por isso que nós estamos cobrando da diretoria da Santa Casa. A Santa Casa está nessa situação hoje, não é por causa do governo do Estado, não é por causa da prefeitura, mas sim por gestão, má gestão. E a população está pagando o preço caro por isso. Presidente, quem administra o SUS no município, é claro que é a prefeitura. Portanto, tem que partir qualquer iniciativa da prefeitura. No caso de que o governo do estado de Mato Grosso antecipa a um papel que cabia e cabe à prefeitura de elaborar um plano, não cabe também ao presidente e à própria Câmara da cidade pressionar o prefeito para que tome uma decisão, ao invés de deixar o plano na incumbência, na responsabilidade do governo, ele chamar a responsabilidade para ele e convidar o governo do estado para ajudá-lo nesse plano. E uma segunda questão, que me parece que também é importante, na sexta-feira agora, o Judiciário negou um pedido do deputado Lúdio Cabral, que cobrava, que pedia, melhor dizendo, que pedia ao Judiciário que intervisse e obrigasse o prefeito a intervir na Santa Casa. Esse pedido foi negado na sexta-feira que passou. Eu pergunto ao senhor, não seria bom se a Câmara pudesse fazer coro a esse pedido do Lúdio Cabral para pressionar o prefeito? Sim, professor, está correta a sua pergunta, mas eu sou uma pessoa do diálogo, não do confronto sem solução. Então, vamos lá. A Câmara pressionou o prefeito, nós atendemos o prefeito, nós demos um prazo até uma terça-feira, o prefeito pediu até a quinta, nós estendemos o prazo, até a quinta-feira. Nós fomos fazer o nosso papel, cobramos. Nesse intermédio saiu a decisão do governo em nota à imprensa. Então virou uma situação que aí chegamos para cobrar o prefeito. Levamos o deputado, que é um ex-vereador, Paulo Araújo, que é o presidente da comissão, que também participou da conversa com o governo. Então qual que é a decisão? Nós tomamos uma decisão, cobramos do prefeito uma decisão, ou entendemos que o governo agora quer ajudar. Porque a Câmara de Cuiabá, ela fez o seu papel, não abriu mão em nenhum momento. Nós cobramos do prefeito, tivemos a coragem de fazer a indicação da intervenção, fomos em Brasília, fomos na Assembleia, fomos no governo do Estado, só não fomos chamados para só não fomos chamados para essa nota, dessa decisão do governo. Mas nós respeitamos, já que o governo, que também precisa ajudar a Santa Casa. Aliás, o governo precisa chamar a prefeitura, chamar nós, para negociar os 70 milhões que eles devem para a prefeitura, para Cuiabá. Cuiabá está tocando hoje, Lúcio, a saúde do estado de Mato Grosso. Então precisa ser chamada na mesa de negociação, sim. Mas a gestão não é plena? É plena, mas não estão previstos? Existe um débito. Os recursos dentro dessa gestão? Existe um débito da prefeitura, não estou falando que é do governo do Mauro Mendes, mas sim do governo do estado. Inclusive o próprio Ministério Público, nós fomos ao Ministério Público, eles são conscientes dessa questão do débito, até sentei com o doutor Edmilson, doutor Alexandre Guedes, e até discutimos a questão da dívida de Cuiabá. Então, professor, existe um empenho 100% dos vereadores, estamos fazendo o nosso papel, estamos cobrando, nós saímos daqui, fomos em Brasília, e pode ter certeza, nós só Mas o que resultou aceitamos. Aquela visita de Brasília? Resultou que o ministro veio em Cuiabá. Mas foi por conta da visita? Sim, foi para discutir Santa Casa. Agora a visita do ministro a Cuiabá, a informação que foi divulgada, que foi acertada naquela conversa do secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo, que foi conversar com o ministro a pedido do governador Mauro Mendes, mas vários dias antes dessa visita dos vereadores lá em Brasília. E naquela primeira visita foi quando ele pediu o plano de ação, que não foi feito. Ele pediu para Santa Casa, para a diretoria da Santa Casa.
Inclusive a Santa E a visita dele aqui, ele aproveitou para Então, discutir aí- Santa Casa, mas foi para isso. lançar a campanha de vacinação das Américas. Não. A diretoria, a discussão com o ministro Santa Casa está sendo coordenada pela bancada federal, que até quer aqui, nesse momento, enaltecer o trabalho da bancada. Inclusive o próprio ministro, quando ele chegou aqui, ele falou, olha, se as outras bancadas de outros estados pegassem o exemplo da bancada federal de empenho, talvez a saúde do Brasil seria outra, porque está empenhado, Lúcio. A bancada federal está empenhada. Presidente, por mais de uma vez, o senhor questionou aí a parte, ou colocou um ponto de interrogação, né, em relação ao que foi designado para o governo do Estado, especialmente a Secretaria Estadual de Saúde. O senhor faz alguma restrição de que esse trabalho também seja feito pela Secretaria de Saúde? Não. Tem algum problema político Não. aí? Por exemplo, o senhor Por está- isso que nós... Qual o problema que existe Não aí? existe problema. Portanto, o sinal... Porque se não o resolver maior- os problemas do município com o Estado e vice-versa, O a maior crise da sin- Santa Casa não vai ser O resolvida. maior sinal que nós demos foi quando nós entendemos que o governo agora deu um sinal, nós recuamos para esperar a decisão. O maior sinal. Entendeu? Porque nós respeitamos e acreditamos no governo Mauro Mendes e acreditamos também no secretário de Saúde, o vereador Gilberto. Quando ele sinalizou que mesmo que não chamou nós para a discussão, que eu acredito que no momento certo irá chamar, porque na realidade precisa ser discutido, porque a gestão plena é de Cuiabá. Então, o maior sinal que a gente não quer saber quem é o pai da criança, eu quero saber a solução para a Santa Casa, que venha do governo do Estado, que venha da Prefeitura. Entendeu? Nós temos que, todos os poderes precisam unir a mão em torno da Santa Casa. Agora isso tem que ir para a prática, E né, vai para a presidente? prática, e quando você fala unir as mãos, primeiro, para salvar a Santa Casa e passar a Santa Casa limpo, porque tem que trabalhar dois processos paralelos. O paralelo e passar a Santa Casa limpo, porque não dá para entender, todo dia é 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, já está em 118 milhões a dívida. A dívida é 118 milhões. Então, precisa passar dois trabalhos. Por exemplo, nós estamos trabalhando para buscar, agora nós recuamos, entendemos que o governo é importante, e se o plano do governo chegar e ser aplicado, terá o nosso apoio, mas também tem uma CPI na Câmara. Porque não dá para, nós como vereador de Cuiabá, não dá para entender, e tem que ser passado a limpo, por exemplo, que caia recurso público e que hoje tem... O senhor falou que tem uma CPI na Câmara. Aliás, tem outra CPI, não é, vereador? Porque já teve uma lá dos filantrópicos que passou o Agora tempo, criou 4, 5 meses, e não deu, a CPI. e não deu em absolutamente nada. Porque aí abriram outra CPI. Não, né? porque aí vocês aprovaram uma intervenção, que até agora não deu em nada. Tá, mas, Lúcio, vamos falar claro aqui. Qual é o papel do vereador? É indicar, fiscalizar, cobrar. E cobrar o resultado, nós estamos fazendo. Entendeu? Todos os dias, toda semana, nós cobramos do prefeito. Só que qual que é o pensamento hoje? Tem que ser, o prefeito falou, olha, eu preciso fazer um plano. Tá? O plano está pronto. O plano está pronto. Mas Entendeu? só cobrar, o senhor fala em cobrar, porque parece que os membros da CPI estão tendo dificuldade até para ter acesso a documentos. Então não teria outra forma, porque a CPI ela tem poder de polícia, né? De conseguir obter esses documentos, porque só cobrar tem que ter algo mais efetivo. Todos os meios, pode ter certeza. Todos os meios para que a CPI possa avançar, e vai avançar, porque eu acredito. Nós tínhamos como presidente o vereador Toninho, que agora está na Assembleia, né? E o doutor, tem o Justino e o Luiz Cláudio como relator. Agora assumiu a presidência da Câmara o delegado, o doutor Marco Veloso. Entendeu? Presidência da CPI. Da CPI da Santa Casa. E eu acredito que nós vamos fazer o nosso papel. Já disponibilizamos a CPI todos o apoio necessário de estrutura, de pessoas, de técnico da Câmara, poder fazer o trabalho quanto mais rápido e dar um resultado positivo para a sociedade. Mas, presidente, vamos voltar um pouco em uma das respostas que o senhor acabou de nos dar. Uma delas tem uma frase que o senhor falou assim, olha, os poderes têm que juntarem as suas forças, darem as suas mãos
para resolver um problema que é muito grave. Um problema que afeta toda a sociedade mato-grossense, não apenas Cuiabá, né? A crise na saúde é muito grande e com a ausência dos trabalhos da Santa Casa, a crise fica muito pior do que já se tinha. O senhor falou que precisamos todos unir as forças. Mas, ao mesmo tempo, numa outra questão, o senhor falou assim, olha, quando o governo do Estado disse que iria elaborar um plano, o senhor falou que recuou. O recuar não é afastar da tarefa primeira que o senhor disse que teriam que juntar as mãos. Por outro lado, o senhor repetiu aí 3 vezes de que a Prefeitura já fez esse plano. Então, qual é a dificuldade da Câmara Cuiabana em cobrar do prefeito que convide o governador do Estado, juntamente com o seu secretário de Saúde, para reflexão sobre o plano que foi criado pelo prefeito cuiabano? Professor, eu não recuei, em nenhum momento. A Câmara não recuou, em nenhum momento a Câmara recuou. Nós só fizemos um entendimento. Recuar é quando você desiste, e eu não desisto. Pode esquecer. Agora, nessa reunião com o prefeito, estava o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, o deputado Paulo Araújo, que já foi vereador. E nessa situação do governo também da Assembleia, está o deputado Toninho de Souza, que também era vereador e está lá. Então, o que nós estamos fazendo? Nós queremos agora conhecer o plano de ação. Para o quê? Não adianta, imagine se nós fazemos, vamos embora, vamos cobrar, está pronto, então apresenta. Se um distanciamento do governo, como que a prefeitura vai fazer? Então hoje, nós temos que ter muita cautela. Agora, presidente, tem Entendeu? que desativar esse cabo de guerra, não tem? Tem. Por exemplo, a prefeitura puxa para cá, o governo puxa para lá, e no meio está essa crise da Santa Casa com um problema gravíssimo aí dos servidores, dos funcionários. Foi isso que o deputado Paulo Araújo, foi nesse diálogo que nós chegamos porque tem que desarmar. Tem que desarmar. Porque a população ela é muito maior de qualquer embate político. Então, o deputado Paulo Araújo saiu com essa missão. Entendeu? Nós, legislador, tanto os vereadores quanto os deputados, nós temos essa missão de fazer essa conciliação. Precisa. O governo do Estado, o governador Mauro Mendes, já foi prefeito de Cuiabá. O prefeito Emanuel Pinheiro já foi deputado estadual. Então, realmente, todos precisam, os dois poderes, tanto o governo do Estado quanto a prefeitura. Eu tenho conversado muito com o prefeito. O prefeito, na fala do prefeito, está pronto, ele quer sentar com o governo do Estado, está pronto para sentar, para apresentar o plano de intervenção que já está de posse, mas aí o governo do Estado precisa também abrir a sua agenda. E aí o deputado Paulo Araújo saiu com essa missão. O Paulo Araújo, o Toninho de Souza. Abrir a agenda que o senhor fala é deixar a Prefeitura e a Câmara entrarem nessa discussão. Sentar nessa discussão e poder dialogar, para que a Prefeitura possa apresentar também o plano de ação da intervenção que ela tem. Tem informações que dão conta aí de que o governo do Estado aí não veria assim com tanta simpatia a hipótese de uma intervenção, presidente. O senhor já ouviu isso? Eu nunca ouvi isso aí. Inclusive tem deputados que também não são a favor da intervenção. Eu nunca, não, porque na realidade... sem esse comprometimento, onde o comprometimento, sem a concordância do governo do Estado, que o senhor cobrou aqui, que o governo do Estado precisa ajudar a Prefeitura de Cuiabá no setor aí da saúde, sem a participação do governo, dificilmente o prefeito Emanuel Pinheiro vai decretar essa intervenção. Não é isso? Mas independente se o governo vai entrar ou não, nós temos que chamar o governo. Mas a prefeitura precisa tomar uma posição. Nós só... De intervir ou de não intervir? Ou de não intervir. Mas... O senhor cobra uma resposta, não, é isso? Mas hoje eu posso falar daquilo que eu participei de reunião e o plano de ação da intervenção está pronto por garantia do prefeito. E esse plano de ação prevê fechar a Santa Casa, como chegou a ser divulgado aí, por 3 meses? Não. Prevê isso? Não, prevê a reabertura. A reabertura. Mas não prevê um tempo de fechamento da Santa Casa?
Na verdade, Lúcio, a partir da na intervenção. verdade é o seguinte, também tem que tomar um cuidado, precisa ser passado a limpo, entendeu? Não adianta chegar hoje e a gente achar que qualquer intervenção ou qualquer novo plano vai chegar na Santa Casa hoje, no caos que está, que amanhã vai abrir, que não é assim. Então nós temos 3 fatores. Primeiro, a sociedade espera, nós temos os servidores com 7 a quase 8 meses sem receber, e o caos da saúde, precisa ainda mais. Agora você vê denúncia que roubou o aparelho, que não sei o quê, entendeu? Então tudo isso é um fato que precisa ser passado a limpo, e a gente tem que ter essa clareza que qualquer plano que for ser colocado em prática, não vai chegar hoje e amanhã vai estar aberto. Então, o caos, eu sempre falei, olha, a Santa Casa está na UTI. Por que eu defendo a intervenção? Porque coloca 7 milhões lá hoje, coloca 10 milhões, coloca 20, poder público, daqui 2 meses estão batendo a porta de novo. Então precisa ser resolvido, professor. Precisa ser resolvido, precisa ser parado ali, porque a Santa Casa não é da diretoria, não é do Mauro Mendes, não é do Emanuel Pinheiro e não é dos vereadores e dos deputados. A Santa Casa é do povo cuiabano há mais de 2 anos, 200 anos. Então, infelizmente o povo não pode usar. Então, Mas é isso que me motiva todo dia, professor, a lutar, a brigar, e não houve recuo, não tem desistimento, tem cautela para poder fazer que o diálogo também tem que vir para a mesa dos poderes. Presidente, pois não, professor. A preferência do senhor. Presidente, na minha concepção, eu acho que o Legislativo, tenho a certeza que o Legislativo é importantíssimo nessa mesa de negociação. Até para dar o equilíbrio. Sobretudo, se nós tivermos a hipótese, e aí eu gostaria da sua reflexão a respeito, imaginemos que o prefeito de Cuiabá tem de fato um plano. O governador do estado fará um outro plano. Imaginemos também que esses planos, ao contrário de se somarem, de complementarem, estejam em confronto. Imaginemos a hipótese de que o plano do prefeito esteja defendendo a intervenção e o plano do governo do estado a não intervenção. Imaginemos essa possibilidade. Qual é o papel do legislativo? Porque a meu juízo, e por favor me corrija se eu estiver errado, o papel do legislativo é não dar equilíbrio, não promover o equilíbrio nessa conversa toda, nessa negociação toda, até para desarmar, como muitíssimo bem disse o Lúcio. Sim, professor. E é para isso mesmo que nós estamos, né, inclusive, nessa conversa que nós tivemos na última quinta-feira, nessa reunião, nós tivemos a coragem de perguntar ao prefeito Emanuel Pinheiro. Prefeito, o governador apresentou uma nota que vai fazer um plano. O senhor entregaria o seu plano de ação para o governo do estado? Numa contribuição? Eu falei, estou pronto. Agora, o deputado Paulo Araújo saiu com a missão do legislador, também para buscar um equilíbrio, para poder buscar uma agenda, para poder saber do governo do estado se ele também há interesse do governo do estado, do governador Mauro Mendes, do secretário Gilberto, que até eu também vou procurar o vereador Gilberto, porque é uma pessoa que eu respeito, é meu amigo, é do meu partido, está se dedicando o tempo todo pela saúde do estado, entendeu? Então eu também vou fazer essa parte de buscar esse equilíbrio, buscar esse diálogo, até porque esse é o papel do legislador realmente. E olha, professor Lúcio, Nayara, só conseguimos avançar que tanto o prefeito Emanuel Pinheiro já tem o plano de intervenção e o governo apresentou nesse momento agora, que irá apresentar, porque existe também uma cobrança tanto do Legislativo Municipal quanto estadual e federal. Presidente, além dessa questão aí, dessa crise da Santa Casa, a Câmara, como a instituição que pode propor, que pode debater problemas e soluções para a cidade, não pode se debruçar um pouco mais sobre esse setor de saúde,
mas com um olhar mais amplo sobre tantos problemas que tem nesse setor. Por exemplo, vou resumir aqui rapidinho. Teve problemas aí com a inauguração do pronto-socorro novo, ok? Lá atrás teve uma secretária de saúde que pediu demissão junto com toda a equipe dela, apontando várias falhas aí em relação a esse setor que é importantíssimo e que vive com problemas. Depois, o secretário que a sucedeu acabou sendo demitido porque foi preso lá na Operação Sangria. Não merece um olhar mais atento Sim. para a saúde, para os problemas que a saúde de Cuiabá vem enfrentando aí nos últimos tempos? Sim, Lúcio, é por isso que a nossa Comissão de Saúde da Câmara é uma comissão atuante. Existem as vistorias, fiscalizações pelos vereadores. Eu sempre falo que nós somos em 25 vereadores, cada um na sua característica, mas fazendo o seu papel. E olha que a Câmara tem dado a sua contribuição na questão dos avanços, embora que a gente entende... A CPI da Saúde foi uma contribuição da Câmara, que apontou várias irregularidades ali. Fiscalização, reuniões, embora que a gente também entende que a saúde pública não está na UTI, não só em Cuiabá. É um caos no Brasil inteiro. Só que nós temos cobrado do prefeito e da secretaria que nós temos que fazer o nosso dever de casa. Eu, por exemplo, já fui fiscalizar a UPA do Verdão. Com autorização. O papel do vereador... Mas teve confusão quando vereadores foram num pronto-socorro sem autorização. Mas, na realidade, é o seguinte, a fiscalização do vereador... Mas o senhor pediu autorização para ir na UPA? Não. Só que, agora eu falo, 25 vereadores, cada um na sua característica. A minha fiscalização é do meu jeito. Eu tenho o meu papel de vereador, eu fui na UPA do Verdão, eu fui... na Policlínica do Verdão, na Policlínica do Planalto, eu fui na UPA do Verdão. O senhor não teve problema porque o senhor não teve problema nas visitas, por quê? Porque o senhor, além de presidente da Câmara, não é oposição, passa por aí ou não? Não, eu não tenho, não, negativo. Acho que não, porque teve, a Nayara acabou de colocar eu entendi. Mas eu respeito, cada vereador tem sua característica. O que aconteceu no pronto-socorro, eu me pronunciei, deixei a nota, entendeu? Porque o vereador tem o papel, mas também não custa nada também dialogar. A parte do vereador também... O senhor acredita, pois é, o senhor falou disso, de perfil de vereador, e dentre esse contexto inteiro da Santa Casa, a gente já vem falando há um tempo. O senhor acredita que muita gente, isso aí, eu estou falando dos políticos, se aproveitaram desse momento de fragilidade da Santa Casa? Eu acho que não. Eu acho que faltou. E a colocação da Nayara aqui, se eu entendi bem, assim, bem genérica. Ela não está se referindo apenas aos vereadores de oposição, não. Eu acho porque que é o seguinte, que a gente já ouviu muito falar aqui, é o seguinte, que tem muita gente aí, depois que teve a crise da Santa Casa aí, de olho nos holofotes, para tentar tirar proveito político. Eu acho que não. Eu acho, sabe o que faltou? Eu vou falar a verdade do coração. Quando tivesse 2 meses de salário atrasado, os servidores fizessem a denúncia. Entendeu? Que fosse na Câmara, Ministério Público. Mas eles fizeram, vereador. Eles fizeram lá. Então, aí eu tomo a liberdade o seguinte, de discordar. Paralisaram também. Eu tomo a liberdade de discordar de uma colocação que o senhor fez agora há pouco. É ponto pacífico. É ponto pacífico que tem problemas e muitos problemas de gestão lá na Santa Casa. Da diretoria, da ex-diretoria, isso daí é ponto pacífico. Agora, o poder público também tem responsabilidade, porque senão a situação não chegaria ao ponto que chegou. Tinha que ter tomado uma atitude antes, não tinha, presidente? Com certeza, e olha que esse problema não é de agora. Não é de agora. Se você imaginar, todos os governos passados, todos os prefeitos passados tiveram esse problema e não conseguiram, talvez, fazer essa passagem a limpo. Hoje nós estamos sofrendo. Cuiabá está sofrendo, Mato Grosso está sofrendo com a Santa Casa fechada. Mas eu acredito que nós estamos deixando a nossa contribuição, fazendo o dever de casa, fiscalizando e cobrando. Eu acredito, assim, que a Santa Casa ela vai reabrir, a Santa Casa ela vai ser passada a limpo
e nós teremos uma nova Santa Casa, pode ter certeza disso. E que nós não vamos deixar nunca mais acontecer o que aconteceu ou o que nós estamos vivendo hoje com a Santa Casa. Presidente, imaginemos que surja o plano, não importa se é do lado A ou do lado B, não importa, mas surja um plano e que nesse plano que foi aprovado em comum acordo entre o governo do estado e a prefeitura, haja a possibilidade de continuar a Santa Casa fechada por mais 2 ou 3 meses, em razão de um débito de mais de 118 milhões de reais. O que não é fácil, porque o governo do estado passa por uma crise econômica muito grande. A prefeitura não tem esse dinheiro para bancar essa dívida. E digamos que nesse plano haja essa possibilidade de continuar fechada para poder bancar e resolver a questão desse débito. Qual é a opinião do presidente da Câmara diante dessa situação? Por isso que eu defendo a intervenção. Por isso que eu defendo. Por causa disso. Mas a intervenção vai cobrir o rombo? Mas você vai cuidar da parte, dentro da legalidade para trás e tocar a vida nova. Sem fechar. Sem fechar. Sem manter Entendeu? fechado. Sem manter fechado. Então, por isso que eu defendo a intervenção. Tá certo que eu sei que não vai chegar lá hoje e abrir amanhã. Entendeu? Mas há possibilidade, tecnicamente, para que cuide da parte para trás e responsabilizar quem fez a má gestão. Dividir isso em duas partes. Duas partes. Um entendeu? plano do passivo e um plano de gestão. Tocar a vida Quer nova. dizer, o plano do passivo é ver daqui para trás. O de gestão daqui para frente. É Por isso, isso né? que eu defendo a intervenção. Porque hoje, dificilmente, nesse momento que nós estamos vivendo, vai cair lá 100 milhões na conta da Santa Casa para reabrir a Santa Casa. Presidente. Até porque o ministro falou que não tem legalidade para repassar um recurso como esse. Presidente, só para encerrar aqui, a Nayara já avisou que o nosso tempo acabou. O senhor falou aí que vai procurar o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, que também é vereador do PSB. Nessa visita que o senhor vai fazer ao secretário de Saúde do Estado, o senhor vai lá para conversar só da crise da Santa Casa ou o senhor já vai combinar com ele para que partido que vocês irão se filiar? Porque diz o seguinte, que o senhor, o Marcelo Bussic e Gilberto Figueiredo vão sair do PSB, não é, presidente? Não, a política é a arte de conversar, dialogar. Eu estou no PSB, o meu presidente é o deputado Max. Eu já até falei, Santa Casa não tem cor partidária. Não, sim. Não tem cor partidária. Então eu vou dialogar. Mas vocês vão mudar de bandeira partidária? Olha... Estão conversando isso? Não, a política é o diálogo constante, né? Existe possibilidade, sim, assim que abrir a janela. A janela é o mês de março ainda, presidente. A política é a arte de conversar, de dialogar. Não, mas essa mas eu não mudança posso, é lá para a janela mesmo. eu não sei, É lá eu não pra posso janela. responder É lá pelo pra meu. janela. Eu não posso. É quando os políticos são autorizados a pular a janela, a serem infiéis. Eu não posso responder pelo meu amigo Gilberto, nem pelo Bussic, mas com certeza eu tenho esse entendimento que a política é a arte de conversar, fazer conta, até porque agora, Lúcio, há um trabalho na mudança eleitoral. Porque agora não tem mais coligação para vereador. Não tem mais coligação, cada partido. Aí a conversa é outra. Cada partido tem que montar sua chapa. Então, realmente, tem que conversar muito e pensar muito como fazer essa questão da legenda de montar a chapa. Então, a minha conversa com o Gilberto será, e até aqui vou deixar público, será Santa Casa, né, o plano do governo, e vou pedir também que a prioridade dos recursos, que eu sei que o governo do Estado está passando por problema, mas precisamos pensar, o governo do Estado precisa pensar nos débitos que tem com Cuiabá. Porque Cuiabá, não só de agora, mas há anos, por isso que a gente às vezes fica assistindo, mas há anos Cuiabá cuida da saúde do Estado de Mato Grosso. Nesses débitos, presidente, ainda está incluído aqueles 82 Fora os milhões. Eu até pedi para o secretário Luiz Posse um relatório técnico para que eu possa também aprofundar, mas esses quase 70 milhões que é do governo do Estado está fora aquele débito dos 82 milhões. Que o governo já disse que não vai pagar.
O Mauro Mendes já disse que ele não mas vê sentido em pagar a esses primeira oportunidade 82. que eu tiver de sentar com o secretário Gilberto, com o governo do estado, com o governador Mauro Mendes, eu irei pedir ao governador que repense essa questão de 82 milhões, porque quando ele investe 82 milhões na saúde de Cuiabá, mesmo que seja parcelado, que seja 2 milhões, 3 milhões, está investindo na saúde do Mato Grosso. Certo, presidente, muito obrigado pela sua participação aqui na Notícias de Frente. Eu que agradeço, Nayara, Lúcio, professor Lemberg, estarei sempre à disposição. Muito obrigado por esse bate-papo legal aqui, que a gente pôde expressar aquilo que a gente sente do coração e da alma para o povo cuiabano sobre a Santa Casa. Muito obrigada, presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, Misael Galvão. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Voltamos com a segunda parte da Notícia de Frente desta segunda-feira. Antes de chamar a entrevista do Jornal do Meio-Dia da última sexta, vamos agora repercutir alguns assuntos. Aqui vamos começar então com os assuntos nacionais. Saiu a primeira entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba. Ele concedeu essa entrevista à Folha de São Paulo e ao jornal É o País, isso na sede lá da Polícia Federal em Curitiba. Os jornalistas precisaram, por motivo de segurança, ficar aí a cerca de 4 metros de distância do ex-presidente Lula, preso em Curitiba. E ele falou que o Brasil é governado por um bando de maluco, na primeira entrevista dele, entre outras coisas, mas essa foi uma das maiores manchetes. Professor Lúcio. Nayara, Lúcio, amigo telespectador, essa entrevista já há algum tempo vinha sendo pedida pela Folha de São Paulo para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedesse a entrevista. Já estava tudo certo entre o Lula e o jornal. A questão maior, como que ele está preso, precisa de uma autorização. A juíza do caso não permitiu a entrevista. O jornal recorreu ao Supremo e mesmo no Supremo, na era, teve 2 ou 3, teve um ministro que concedeu a entrevista, que é o Lewandowski, e o Fux barrou a entrevista. E só muito depois é que foi concedida a entrevista. Aí entrou a Polícia Federal. A Polícia Federal pleiteava a possibilidade de estender a entrevista para outros órgãos de imprensa. E mesmo que esses outros, a outra parte da imprensa não tivesse acesso a fazer perguntas, mas acompanhasse toda a entrevista, Lúcio. Então surgiu esse impasse. A meu juízo, a decisão do Supremo é decisão do Supremo. Cabe à Polícia Federal aceitar e pronto, acabou. E cumprir a determinação. E como o senhor disse, a Polícia Federal, durante essa entrevista, quis abrir para outros jornalistas, mas o Supremo tinha apenas autorizado a Folha de São Paulo e o jornal É o País. Exatamente. Então foram apenas esses 2 jornais que foram permitidos a ele fazer a entrevista. Tanto que os outros representantes de jornais ou de televisão não participaram, não estiveram lá, né? Agora, o mais importante aí é uma provocação intelectual para todos os nossos amigos telespectadores. Onde está escrito que alguém que esteja preso, Nayara, tem a liberdade de conceder entrevista no âmbito nacional. Eu procurei, amigo, talvez eu esteja errado e totalmente equivocado, e tomara que eu esteja, Lúcio, eu não encontrei em nenhum momento na história brasileira, Nayara, por mais importante que seja a pessoa que esteja preso, conceder, abrir a oportunidade e a possibilidade para essa pessoa dar entrevista no âmbito nacional. É a primeira vez. Entendeu? Então, é muito difícil, porque se abre para um, vai abrir brechas, Lúcio, para todos os demais. Além de tudo, nós estamos num Estado democrático de direito. Outras pessoas que estejam presas podem também pleitear esse mesmo direito. Exatamente, e com direito de dar a entrevista. Por exemplo, o ex-presidente da Câmara Federal, que está preso, também terá a oportunidade de fazê-lo.
Né? Abre precedente. Abre todo um precedente, Nayara. Agora tem, Veja a situação, a que ponto que nós ficamos, Lúcio. agora tem também aí, tem outros aspectos aí na entrevista do ex-presidente Lula que merece registro, né? Por exemplo, lá na entrevista lá da Folha de São Paulo e também do El País, perguntaram a ele lá o que é que ele pensa da possibilidade de nunca mais sair da prisão. A resposta de Lula foi o seguinte: olha, não tem problema. Aí ele complementou: eu tenho certeza de que eu durmo todo dia com a minha consciência tranquila. E tenho certeza que o Dallagnol, que é o procurador lá, chefe da Lava Jato em Curitiba, eu tenho certeza que o Dallagnol não dorme e que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que foi o juiz que o condenou em primeira mão e em primeira instância, Lula disse que Moro também não consegue dormir. Aí eu trago para cá também que na semana passada, Lúcio e Antero comentaram um destaque de uma manchete na qual o governador falava, né? A corrupção é pior do que a incompetência. E aí o Lula fala aqui: o Brasil é governado por um bando de maluco. O que é pior? A corrupção ou a loucura, como diz aí em entrevista o ex-presidente Lula? Eu vou chegar lá nesse ponto. Você fez também essa reflexão. Eu vou chegar lá nesse ponto. Ele diz aqui o seguinte, né? De que quando ele falou aí que, olha, esse país está sendo governado por um bando de maluco, né? O país não merece isso e, sobretudo, o povo não merece isso. Aí do outro lado, né, para ter a balança, né, para ter um equilíbrio, né, pode se perguntar também, e o país merecia o assalto aos cofres da Petrobras, onde roubaram bilhões? Estou falando só da Petrobras, não é isso? Quer dizer, foi por causa aí desse clube de empreiteiras que tinha no país, onde eles ganhavam obras para devolver a propina, e a propina era usada para comprar partidos e políticos, né, para dar sustentação ao governo do PT. O povo merecia isso? Essa pergunta também pode ser feita. E o povo que tanto acreditou numa nova política, não é isso, Lúcio? Ele descontou lá. Ele foi à forra, né, com o Sérgio Moro. Ele falou assim: olha, sempre riram de mim porque ao invés de menos, eu falava menos. E aí ele pegou e brincou aqui. Falou assim: agora o Moro falar cônjuge é uma vergonha. Deve ser cônjuge, não é isso? Exatamente. E aí ele fez uma profecia também em relação ao Sérgio Moro. Ele falou: olha, Sérgio Moro não vai sobreviver na política. Bom, vamos esperar, né, para ver. Vamos seguir então. E ele falou mais uma coisa que é importante registrar. Ele falou: olha, disse que se sair da prisão, ele quer conversar com os militares para entender por que esse ódio ao PT, já que o governo dele teria recuperado o orçamento das Forças Armadas. Interessante. Como que é o... Toma lá da Toma lá cá. da cá. É isso, Toma lá da cá. Obrigado, professor, pela ajuda. Esse aí, eu tomo lá da cá. Certo, vamos então seguir, porque o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Aldo Locatelli, afirmou à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a sonegação fiscal em Mato Grosso que existem postos de combustíveis lavando dinheiro para facções criminosas. E este assunto, isso aqui no estado, este assunto foi discutido no Jornal do Meio-Dia da última sexta-feira. Vamos conferir. Presidente, os números da sonegação em Mato Grosso, eles chegam a assustar. No setor de combustíveis, passa de 400 milhões de reais numa crise financeira desse tamanho? Esse assunto vinha debatendo faz 20 anos, né? Dizendo que tem a sonegação. Nós tivemos a oportunidade nessa vez de preparar um pouquinho mais, pedimos um técnico fazer um estudo e nós muitas vezes baseávamos em habitante, extensão territorial, e dessa vez nós fomos mais ao fundo e pegamos a área plantada de Goiás e Mato Grosso. Deu uma divergência
muito Isso grande. esse estudo aí em cima do diesel apenas. Em cima do diesel. Em cima do diesel. Mas vamos falar de gasolina e álcool, que deve ser mais ainda. Agora, antes de entrar nessa questão aí da sonegação na área do agronegócio, por que é difícil pegar os sonegadores do setor de combustíveis? Olha, Ou não é difícil? Não é. Assim, se você for na divisa, que hoje mudou a divisa, que é de Goiás, deve ser Mato Grosso do Sul agora, por causa do ICM, o problema está na diferença do imposto. Aqui no Brasil fala muito caro a gasolina. Olha quanto é que você paga de imposto, mais de R$1 e pouco de imposto. No óleo diesel. O governo federal diz até o seguinte, olha, esse preço exagerado dos combustíveis, a culpa é dos estados. Isso, mas ele também recebe, porque tu paga, o contribuinte ele paga imposto até sobre o frete, que paga o imposto. O imposto. Como que é feita essa prática? Olha, as maneiras são o seguinte: depois que inventaram a tal de nota eletrônica, passou-se a dizer, bom, agora é tudo resolvido. Esqueceram que o caminhão pode andar sem nota. Então, era comum na divisa Goiás com Mato Grosso, à noite passar 20, 30 caminhões. Filmado, inclusive, teve inclusive filmagem de material de construção, depois de problema. Nós temos vários exemplos de álcool, de óleo diesel. Mas o que mais perturba no estudo nosso é que o governo não aumentou a minha arrecadação. Sim, porque o óleo diesel em 2013, era R$ 2,40. Hoje ele é R$ 3,90. Mas tu pegar o mesmo valor do óleo diesel pelo mesmo imposto, a arrecadação tinha aumentado menos que 3%, 4%. Agora, quando você pega ela com o preço novo, aí a arrecadação aumentou. Mas quando tu pega a produção de soja e coloca, aí dá mais de 450 milhões. Na comparação que é feita com Goiás, por que é que se gasta muito menos óleo diesel por hectare? Porque o hectare aqui é menor? Ou porque as máquinas aqui, elas são mais econômicas? Ou não é nada disso? Eu brinco dizendo que elas estão movidas ao vento que a Dilma estocou, então agora os tratores do Mato Grosso estão andando com isso. Mas, na verdade, é o seguinte, se você tem, várias vezes fizemos estudos por habitante, por área plantada, por exemplo, em Goiás, só para ficar bem mais objetivo, em Goiás se gasta quantos litros por hectare? Precisamente, eu vou dar-lhe aqui, nós temos que, no Mato Grosso, você gasta 203 litros por hectare. Em Goiás, 581 litros por mais hectare. do que o dobro. Mais quase o triplo, quase o E como é que conseguem fazer essa mágica? Porque simples. é mágica aí, não é? É mágica. Existem várias maneiras. Uma, você carrega nas ferrovias aqui no Mato Grosso, onde tem a ferrovia, com nota para Goiás. E ele já está aqui dentro, entrega em algum lugar. Nós temos fazenda no Mato Grosso que consome milhões de sacas sem comprar nenhum litro de óleo diesel, né? Isso já tem. Se quer fazenda tem esses dados, não sei por que não usa. E nós temos. Agora, como o Goiás aumentou, isso é importante, Goiás aumentou o ICM, mesmo assim dá uma diferença de 20 centavos. Ele aumentou, começou a migrar de Goiás para Mato Grosso do Sul. Então também tem a divisa com Mato Grosso do Sul, que carrega no Mato Grosso com nota para lá que não é proibido e entrega aqui. Isso se complementa uma sonegação fantástica. Por que deixaram chegar a esse ponto? Na opinião do senhor? Na minha opinião, o governo ele é fácil, ele aumenta a PMPF, que é o preço que ele cobra o imposto, e pode sonegar. Quanto mais você aumenta o imposto, você tem mais sonegação, é mais vantajoso. Eu costumo dizer que hoje, se alguém quiser ganhar dinheiro, não precisa vender cocaína, nada, é só comprar solvente, óleo diesel, tudo sem nota e vender, porque você vai dar uma margem grande, ele é imediato e sem muito problema. Agora, o senhor denunciou também lá nessa fala do senhor, nesse depoimento lá na CPI, o senhor falou também sobre as facções criminosas que estão se infiltrando nesse setor de combustíveis, presidente. Isso, nós falamos assim, já recebi informações que Mato Grosso já tem mais de 3 postos que são do Comando Vermelho. Mas em São Paulo tem mais de 150 informações que nós temos em encontros regionais e dos presidentes de sindicato. Esse do Rio de Janeiro também tem.
Quer dizer, isso é uma coisa que dá medo, porque quando começa, e vou dizer uma coisa para vocês, sinceridade, eu queria sonegar 2 anos, dar tudo que eu tenho e ficar feliz da vida. Existe aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, rede de postos que não vivem exclusivamente dessa atividade e que estão praticando dumping em cima de outros comerciantes para que esses comerciantes quebrem e depois eles comprem esses postos que eram dos pequenos lá na Bacia das Almas? Bom, esse é um tema bem delicado, mas vamos lá. Essa empresa que está citada, não vamos citar o nome, todo mundo sabe, é uma só, que ela de repente É só uma ou mais de uma? É uma que é grande, as outras são pequenas e não têm esse comportamento. Essa empresa ela tem outras atividades, então ela comprando postos e fazendo postos maravilhosos. Então eu não posso dizer que ele está sonegando, não posso dizer que eu estou dizendo que assim, visivelmente não dá para ganhar o dinheiro que ele está fazendo nos postos, que ele está em média aí em 7, 8 anos, cresceu mais de 50%. Aí é uma briga, aí entrou mês atrás, a Shell. O senhor está dizendo o seguinte, que os investimentos que estão sendo feitos não é com o resultado, com o lucro dessa atividade, é isso? Eu diria que sim. Na minha experiência, diz que não dá. O cara, qualquer um indivíduo, não teria isso aí, de jeito nenhum. E até porque são postos bonitos, são postos bem feitos, postos de qualidade. Mas a sociedade está ganhando um preço bom, nós temos que se curvar a isso. E ele trouxe, enfim, ele mostrou durante essa CPI, a entrevista, como funciona, né, essa verdadeira quadrilha, professor. E ele falava que em todo esse tempo nada mudou, só piorou. Exatamente. Que sonegar é muito fácil e que parece que está valendo a pena aqui no Estado. Tem uma frase do empresário Aldo Locatelli que chama a atenção, né, Lúcia? Ele falou assim que aumenta os impostos, aumenta também, na mesma proporção, a sonegação. Por outro lado, e que é assustador para uma parte da sociedade, de que as organizações criminosas têm postos de gasolina em Mato Grosso, no Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, eles estão abrindo os braços, Lúcio, para ter o controle de parte desse mercado, até para ter espaço suficiente para o seu próprio crescimento. E aí assusta, Nayara. Assusta porque o Estado perde a dimensão dessa extensão, dessa grandeza da própria organização criminosa. O governo precisa partir rápido para cima dos sonegadores, professor Inayara. Por exemplo, existe a sonegação em vários setores da economia. Estou falando aqui de Mato Grosso. Só nesse setor aí, no setor de combustíveis, o empresário Aldo Locatelli, ele disse o seguinte, que isso daí chega perto de 500 milhões de reais por ano. Outro número aí que já foi dito aí lá na CPI da sonegação, de que a sonegação em Mato Grosso aqui é por baixo, por ano, numa cifra aí que supera 2 bilhões de reais. Isso. Quer dizer, e o seguinte, e o governo já sabe o seguinte, que nessa sonegação aí, eles usam laranjas, né? Só que o seguinte, tem que ir atrás do tubarão, né? Que se esconde lá no laranjal, né? Porque esse é o verdadeiro ladrão do dinheiro público. Tem que apertar o cerco em cima dessa gente. Até porque o Estado atravessa aí uma crise financeira gigantesca, né? E o seguinte, além de reduzir custos, vai precisar aumentar a arrecadação. Exatamente. Para fazer frente a isso. O depoimento do empresário, Nayara, soma-se, complementa-se com aquele depoimento daquela procuradora. Lembra, Lúcio? Que foi a primeira a aparecer lá. Ela Ana falava, Cristina Barducci. Exatamente. Embora falando de maneira diferente, mas os dois depoimentos se complementam. Sonegar é um grande negócio. É um grande negócio. Está presente nas declarações do empresário e nas declarações da procuradora. E sonegar é um grande negócio porque a legislação é frágil. E os dois chamaram a E o atenção para os Estado é um deputados. péssimo fiscalizador. Chamaram a atenção dos deputados, desculpa, para Exatamente. que mude com urgência a legislação em Mato Grosso. E a gente vai encerrando aqui, vai começando
a semana, né? Eu já quero acabar a semana na segunda-feira. com uma ótima notícia. Com uma ótima notícia que vem lá de Brasília. Para tentar ganhar a batalha da comunicação, o governo vai lançar uma campanha publicitária para explicar a reforma da Previdência. E o material deverá ser lançado logo no início dos trabalhos da comissão especial. E não é na internet, não é só nas redes sociais. Que começa a partir lá do dia 7 de maio. Eu acredito que não, né, porque seria mais um equívoco, sim, né? Sim. Entendeu? Não vai ser lá só no Twitter do Carlos Bolsonaro, é para a mídia convencional, né? Até porque o presidente Jair Bolsonaro, ele, o ministro da Economia Paulo Guedes, já vieram a público nos últimos dias reconhecendo de que o papel, a importância da mídia convencional, apesar das mídias sociais terem também muita importância. E aí é o seguinte, a ideia é manter a campanha no ar durante todo o processo de votação, mas com uma ofensiva mais forte nas primeiras 6 semanas, a partir do início do funcionamento da comissão especial, que vai analisar o mérito das mudanças nas regras de aposentadoria no país. E até aqui o seguinte, considerando a importância que tem a aprovação da reforma da Previdência, que o governo prefere chamar de nova Previdência, até que não vai gastar muito. Pelo menos aí na fase inicial da campanha. A verba inicial da campanha é de 40 milhões de reais. Se a gente quiser, dá para fazer um monte de comparação. Pois é, Lúcio, mas é preciso também levar o que eles estão fazendo, levar essa discussão para a sociedade como um todo. Existe muito desconhecimento sobre a reforma da Previdência. E é o que diz aqui. Existe desencontro, inclusive, do que tem de conteúdo ali, né? Desinformação. O que o governo diz é o seguinte, de que eles precisam ganhar o discurso da narrativa da reforma da Previdência logo na largada, para não cometer o mesmo erro que foi cometido lá na época do governo Michel Temer, que perdeu a batalha da comunicação. Aliás, essa campanha já deveria ter começado. Né? Para poder esclarecer, porque cada um aí, se a pessoa é a favor, né? Se um grupo é a favor, eles trabalham de um jeito as informações nas mídias sociais. Se é contra, eles trabalham de outra forma. Ou seja, tem um radical de um lado e um radical do outro. Agora, precisa colocar a informação correta aí no meio, até para que todo mundo comece a refletir sobre a importância de se aprovar a reforma da Previdência, porque senão a resposta é simples, né? O país quebra. Só isso. Cabe 2 observações, a meu juízo, Lúcio, nessa questão toda, e eu concordo com você quando você disse que levar a mídia, levar aos veículos de comunicação a respeito da reforma da Previdência é algo que deveria já ter começado. E vai ser bom para que a população possa entender como funciona. Essa é a primeira observação. A segunda observação também é um jogo do próprio governo, para pressionar os deputados a apressarem um pouco. Eu quero chamar a atenção neste particular. Veja, no dia 20 de fevereiro, o texto da reforma da Previdência chegou à Câmara Federal. E foi só na semana que passou, foi aprovada na CCJ, ou seja, mais de 2 meses na CCJ. E olha que a CCJ só tem um prazo de 5 sessões. Passaram lá mais de 2 meses. Agora, na comissão especial, que ainda não foi instalada, são 40 sessões. Portanto, Lúcio, os 2 meses serão poucos, mas muito poucos, para conseguirem contemplar as 40 sessões do regimento. Daí o trabalho da propaganda do governo, que é ao mesmo tempo uma pressão sobre os parlamentares. Uma campanha publicitária clara, transparente, que informe o cidadão o que é que está se pretendendo com essa reforma, dizendo o seguinte: olha,
Essa reforma aqui não é para prejudicar os trabalhadores, nós vamos atacar também os benefícios aí das elites, daqueles que são privilegiados, vai fazer o que o senhor acabou de dizer aí, vai puxar a sociedade, vai se aproximar da sociedade e é essa sociedade que vai pressionar os deputados federais que terão que votar essa reforma. E aí é o seguinte, a campanha publicitária esclarecendo o que é essa reforma da Previdência ajuda e muito o governo federal, porque é o seguinte, com certeza ele terá condições de gastar menos e aí não precisará se render às pressões dos políticos. Aqueles que vivem falando assim, olha, o governo não tem articulação política. A conversa é outra. Por exemplo, eu vou estar tranquilo com o governo do presidente Jair Bolsonaro enquanto o Rodrigo Maia estiver reclamando de articulação política. Enquanto ele estiver reclamando de articulação política, é porque não começou o toma lá da cá. Quando ele parar de reclamar, aí é hora da gente se preocupar. Certo, vamos para o intervalo. Na volta tem assunto aí a senadora Selma Arruda e também ao aumento da passagem de ônibus em Cuiabá. Voltamos com a última parte da notícia de frente e vamos direto para a matéria, porque agora a gente vai falar sobre a situação da senadora Selma Arruda, do PSL, que teve um mandato cassado pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. De acordo com o novo presidente do TRE, é justo que ela recorra ao Superior Tribunal Eleitoral a fim de reavaliar a decisão. Selma Arruda chegou a citar que estaria sofrendo perseguição política. Acompanhe. Então, senhores, eu estou aqui a par de dar essa satisfação para os colegas. A par disso, eu também estou aqui para fazer um desabafo. Mas para dizer para vocês que eu confio que aqui nós vamos ter um julgamento isento, que aqui nós vamos ter um julgamento menos perseguidor e que aqui eu vou conseguir limpar a meu nome e a minha dignidade. Eu vejo naturalidade, até porque uma senadora eleita, nós sabemos a dificuldade para se alcançar esse resultado de ser eleita por um tribunal, por um estado como Mato Grosso, e ela teve uma expressiva quantidade de votos e tem, realmente, faço com naturalidade que ela recorra ao Tribunal Superior Eleitoral, que vai rever a decisão, poderá duas opções, mantê-la ou reformá-la. Então, a princípio, não vejo nada de diferenciado nessa questão e é um direito que ela tem e que deve ser exercido. A discussão é o seguinte, no discurso ali da senadora Selma Arruda, na semana passada, lá no plenário do Senado, ela conquistou o apoio lá de alguns senadores que foram solidários a ela. Agora a tarefa ali no Tribunal Superior Eleitoral é de provar, né? O que acabou não tendo sucesso aqui no Tribunal Regional Eleitoral, se aquelas acusações que foram feitas contra ela, de abuso de poder econômico, da possível prática lá de Caixa 2, se aquilo é ou não é verdade, se no processo existem ou não existem essas provas. É esse convencimento que terá que ser feito aí junto aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. O problema que é o primeiro problema que ela vai ter aí é porque a decisão aqui na instância da Justiça Eleitoral local, né, no Tribunal Regional Eleitoral, foi uma decisão por unanimidade a favor da cassação do registro dela e também dos dois suplentes. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Não se pode dizer que o TSE, o Tribunal Superior, vai confirmar o que o TRE decidiu aqui. Mas é uma batalha difícil. Por ser uma decisão unânime, né, alguns juristas opinaram sobre esse assunto, dizendo que a decisão deve ser igual, principalmente porque aqui foi unânime.
E a resposta do desembargador foi muito precisa e ele foi tranquilo. Ele agiu corretamente, viu, Nayara? Ele não poderia ser além daquilo que ele falou. É um direito que ela tem de recorrer. Pronto, acabou. E é verdade isso. Agora, a questão maior... Optou por não polemizar. Exatamente. Até porque é o seguinte, o desembargador Gilberto Giraldelli, ele não participou do julgamento, correto? Corretíssimo. E não vai, já que teve uma decisão em primeira instância, não, em primeiro momento, então não cabe prosseguir para quê? Agora, o caminho da senadora, ela vai, quanto mais longo for o caminho, Nayara, melhor será para ela. Porque o acórdão foi publicado, se não me falha a memória, na segunda ou terça-feira da semana passada. E a contagem, a partir daí, da publicação do acórdão, é que os advogados sentam para tentar ou planejar uma saída para a sua cliente. A partir daí. E nesse instante, me parece que um pedido para a própria Justiça Eleitoral será o caminho tomado pelos advogados de defesa, Nayara. Por que razão? Porque ela vai ganhar mais tempo. E só depois mesmo, quando acabar com toda a possibilidade, aqui na Justiça Eleitoral de Mato Grosso, ela venha a acionar, a recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, ela precisa, nesse momento, Nayara, de tempo. É exatamente quanto estender cada vez mais o tempo para ela, porque, como disse o Lúcio, a Nayara, e eu concordo em gênero, número e grau, 7-0 é muito pouco provável da mudança completa desta decisão. É muito pouco provável da reformulação dessa decisão. Certo. Antes da gente falar do transporte coletivo, você queria trazer aqui uma notícia, né? Eu gostaria de registrar aqui uma reportagem publicada aí no final de semana pela revista Isto É, que tem como título Supremo Banquete. Lagostas e pratos à base de camarão e bacalhau, acompanhados de champanhes, vinhos especiais e uísque 18 anos, irão compor o professor Loreberg, Nayara, irão compor o novo cardápio do Supremo Tribunal Federal. E foi lançada lá uma licitação, né, no valor de R$1.100.000. E os banquetes, segundo a reportagem, serão realizados lá nos amplos e luxuosos salões do próprio Supremo Tribunal Federal. E aí, na lista de exigências do contrato, revela Isto É, estão lá o seguinte: é previsto para 12 meses a licitação, prorrogáveis, e no menu do Supremo, é assim que fala, Nayara? Menu, né? No menu, a empresa está obrigada a disponibilizar pratos com medalhões de lagosta, com molho de manteiga queimada, bobó de camarão, camarão à baiana, bacalhau à Gomes de Sá, arroz de pato, chique, hein, Nayara? Pato assado com molho de laranja, galinha de Angola assada, vitela assada, codornas, carrê de carneiro, medalhões de filé. Olha, gente... Ninguém ouve uma carne moída aí no meio. Vai ter lá coisas mais comuns, né? Molho de mostarda, pimenta, castanha de caju, com gengibre, dentre outros. Mas aí é o seguinte, com tanta comida boa aí, eles precisavam caprichar também na bebida, não é, professor? E aí é o seguinte, a licitação prevê que as bebidas deverão ser perfeitamente harmonizadas com os alimentos servidos. E por isso, na lista de bebidas exigidas estão 2 tipos de espumantes. Brut, é isso? Isso. Brut e Extra Brut, que precisam ser produzidos pelo método champenoise. Só para lembrar que o mais é barato é o moscatel, nem aparece. E que tenham ganhado, olha só, que 1000 estrelas. Que essas bebidas tenham ganhado ao menos 4 premiações internacionais, né? E aí, só continuando aqui,
o STF exige que em seus banquetes a empresa vencedora disponibilize vinhos de 6 uvas de variedades diferentes. O vinho precisa ser obrigatoriamente da safra igual ou superior a 2010. E entre as espécies de vinho aqui, cita aqui Tannat, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay e Sauvignon Blanc. E aí, só para a gente fechar aqui o cardápio dessa licitação lá do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte: sobre os vinhos brancos, Chardonnay e Sauvignon Blanc, o procedimento licitatório apresenta aspectos, no mínimo, curiosos, diz a reportagem da revista Isto É. As uvas para as 2 bebidas precisam necessariamente ser colhidas à mão. Nossa. E se isso não fosse o suficiente, uma última, mas não menos importante exigência do Supremo: os uísques de puro malte precisam ser envelhecidos por 12, 15 ou 18 anos. E a empresa responsável por esse serviço será responsável por disponibilizar em cada evento, aí fala dos garçons, né? Quantos garçons que tem que ter, mas que cardápio, hein, professor Lorenberg? Causar inveja para todo mundo. Eu classifico como escandaloso. Exatamente. Escandaloso para render, um país como o Brasil. Escandaloso. E deve render, assim, muito assunto para as mídias sociais, né? Bom, e só lembrando o seguinte, né? O Supremo esteve aí, continua ainda, né? Eles levantaram a censura, né? Censura à imprensa, mas ainda continuam lá no meio de uma polêmica por conta de um inquérito para apurar fake news, onde o Supremo é que abriu o inquérito, o Supremo é que vai investigar o inquérito, e aí é o Supremo Que vai julgar. que vai julgar. Não é? Mas esse cardápio todo aí, Lúcio, é uma afronta, É um à escândalo. sociedade brasileira. Principalmente, nós estamos vivendo em crise econômica na era. Tem mais de 13 milhões de desempregados. Pessoas passando fome. Exatamente. E nesse universo de desempregados, tem 4 milhões e 900 mil desempregados, chamados desalentados. Trocando em miúdos, aquelas pessoas que não mais têm esperança de encontrar emprego, que não mais procuram emprego, porque já acabou toda a sua possibilidade de emprego. E tem um contraponto aqui, a essa licitação aqui, com vinho, uísque, camarão, bacalhau, que mais? Lagosta, né? É de R$1.100.000. Será que precisa desse luxo todo? E o contraponto é o seguinte: tem uma pessoa aqui de Mato Grosso que foi demitida pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais porque ia fazer um jantar de R$290 mil. Ali, o exemplo que o cidadão está querendo. Quem quer abusar, quem quer esbanjar o dinheiro público sem necessidade, e esbanjar nunca tem necessidade, não é? Merece que seja dado o exemplo. A gente só tem um minutinho falando do luxo ao lixo, né, Lúcio? Porque é assim que é classificado o transporte público em Cuiabá. Olha só, a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos delegados a Cuiabá autorizou o aumento da passagem de ônibus para R$ 4,10. A decisão foi tomada na última sexta-feira e vai ser publicada ainda hoje, segunda-feira. Só lembrando que a decisão ainda deve ser encaminhada para o Tribunal de Contas do Estado. A passagem que custa R$ 3,85 mudou no início deste ano para R$ 4,10. Houve um erro de cálculo e voltou para R$ 3,85. O erro de cálculo foi porque o ICMS que as empresas pagavam era 5%, baixou para 2%, e aí eles se esqueceram desse pequeno detalhe na hora de elaborar lá o plano de reajuste. E aí, vai continuar os 4,10? Não vão considerar a redução da tarifa do ISS para as empresas de ônibus? Ou seja, de novo, é o usuário que vai ter que pagar essa conta? De novo. Num transporte coletivo péssimo que está aí?
de péssima qualidade, como disse o Lúcio. E a gente encerra por aqui. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. É sempre um aprendizado estar aqui, viu, Nayara? Certo, Lúcio, obrigada. Obrigado, bom dia, professor, e bom dia a você que sempre nos acompanha. Bom dia, ótima semana para você aí que nos acompanha. Fica agora com o Jornal da Manhã e o Antônio Carlos Silva.